Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cotia. Bom dia aos meus queridos amigos da live que aqui nos seguem. Eu sou Nirley Crespi e esse é o programa Vida em Movimento. Hoje, um lindo dia de inverno, chovendo, estava chovendo bastante aqui na nossa região e isso é uma bênção, um presente que nós estamos recebendo, né? São Paulo ficou durante muito tempo muito seco, então aqui tanto a região de Cotia quanto São Roque, Sorocaba, toda essa região vinha sofrendo bastante com a estiagem, né? Então agora nós estamos tendo esse prêmio, essa premiação da nossa chuva maravilhosa que está vindo aí através da natureza, e isso é simplesmente, gente, incrível, lindo, muito bom, né? Então, pessoal, hoje é sexta-feira, hoje nós temos inúmeras coisas para fazer, né? Normalmente quando chega sexta-feira todo mundo fica bastante empolgado com o final de semana e às vezes a gente sai um pouco fora do nosso ritmo normal. Puxa, chegou sexta-feira, o pessoal fica mais eufórico, né? Tem a turminha que já está aí programada para um happy hours, para depois do trabalho, sair para beber, enfim. Tem aqueles que ficam felizes porque quando chega o final de semana consegue ter um tempinho a mais para dormir, não é mesmo? E aí eu digo para vocês, como está o seu estado de harmonia, né? Como que é a harmonia? Como que é a harmonia dentro de você? Como que é a harmonia dentro das pessoas de uma maneira geral, né? E aí eu vou fazendo esse questionamento porque nós vivemos estados de euforia, estados de depressão, como eu já falei em outros momentos, e nós precisamos buscar um equilíbrio dinâmico nessas oscilações e aonde a gente vai buscar a harmonia, tá? Então hoje esse é o nosso tema, então vamos aí convidando as pessoas, vamos chamando as pessoas para compartilhar e nós podemos falar um pouquinho sobre a harmonia, tá bom? Hoje eu tô aqui com fundo musical um pouco mais tranquilinho, para vocês ouvirem, porque hoje eu vou fazer algumas propostas diferentes e um convite para nós vivermos alguns exercícios, alguns estados, utilizarmos algumas ferramentas que vão nos ajudar a entrar num estado mais harmônico, tá bom? Então, pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer é respirar, ok? Muito bem. Então eu quero convidar aqueles que têm a possibilidade nesse momento para que possam se acomodar, para que possam encontrar um momento aonde um local, uma forma para vocês poderem se sentar e curtirem um pouquinho essa respiração. Para aqueles que não têm como sentar nesse momento, então procurem uma posição na qual você vai manter a sua coluna ereta, né? Eu tô aqui também acompanhando, né, o nosso pessoal. Vou procurar acompanhar aqui pelo computador, hoje eu tô sem contra-regra e sem a minha produção, então hoje eu tô aqui trabalhando de uma forma mais diferente, né? Buscando aí falar com vocês de uma maneira onde eu possa estar interagindo, vendo quem está entrando, tá? E também olhando o que a gente pode estar interagindo com vocês, respondendo perguntas. Hoje, inclusive, eu tô aqui falando com o pessoal que já me mandou perguntas relacionadas ao nosso programa anterior, que falamos também sobre oráculos, né? Então eu vou estar aqui respondendo sobre oráculos, alguma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado, tá bom? Então, pessoal, vamos lá.
eu vou estar respondendo algumas coisas para o pessoal, tá? Então vamos estar interagindo mesmo, tá? Vamos lá. Muito bem. Então, coluna ereta, vamos nos sentar, vamos nos aprumar. Quem estiver de pé, endireita a coluna, sentindo os 2 pés no chão, consciência, né? Que eu sempre falo para vocês que é muito importante, nós estarmos conscientes daquilo que nós estamos fazendo, agindo, sentindo, tá bom? Então vamos lá, respirando. Sinta a energia entrando por você. Ela entra pelas suas narinas, ela vai percorrendo todo o seu corpo, ela vai percorrendo a sua coluna espinhal, ela vai preenchendo todos os seus órgãos, ela vai energizando e trocando os gases de dentro do seu corpo. O oxigênio, ele vai alimentando todas as células do seu corpo e vai alimentando todo o seu sistema físico. Ao mesmo tempo que a oxigenação vai alimentando o corpo físico, ela vai também alimentando todo o nosso sistema metabólico, e isso faz com que nós possamos criar uma sensação de bem-estar e de calma. Uma respiração consciente, ela nos acalma. Isso eu sempre falo para vocês, não é mesmo, pessoal? Então, gente, nesse momento nós estamos aqui num dia frio, né? Porque hoje é um dia que está bastante frio. E nesse lindo dia frio de inverno, nós estamos então aproveitando para nós falarmos sobre harmonização. Então, pessoal, tem tanta coisa que gera harmonia e outras que nos desarmonizam, né? Então, por exemplo, uma coisa que nos desarmoniza normalmente é quando a gente tá com muito frio, não é mesmo? A gente vai se contraindo, né? A gente vai ficando bastante incomodado, porque no frio a gente presta muita atenção nesse desconforto físico, e qualquer um vai prestar, né? Atenção. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente vai e procura nos agasalhar. Por quê? Quando a gente procura nos agasalhar, não é só porque a gente está querendo fugir desse frio que está lá fora. É que nós estamos buscando inconscientemente regular a temperatura do nosso corpo, tá? Então, quando a gente coloca um agasalho, nós formamos uma bolsa, né? Nós formamos um isolamento térmico, aonde a troca da nossa temperatura física com o ambiente externo, que no caso é um agasalho, uma roupa, ele faz o que? Ele retém esse calor que o nosso corpo exala, e aí ele vai fazer com que esse calor permaneça em contato com o nosso corpo. Se nós colocamos agasalho demais, que é o que a gente fala, aquela roupa me esquenta, não é que a roupa te esquenta, você que tem com aquela roupa um isolamento mais eficiente, um isolamento térmico mais eficiente, e a sua própria oscilação de temperatura física vai fazer com que essa roupa também aqueça. Ela estando aquecida, ela vai manter esse aquecimento, e por isso nós vamos ficando com essa sensação ou confortável ou até de calor, né? Onde a gente não consegue fazer essa troca com o próprio ambiente. Então vejam, quando a gente fala do frio ou do calor, essa nossa sensação, ela vai sendo então regulada de acordo com o que a gente consegue, né? Então tá interagindo conosco mesmo. Veja só como é interessante essa visão. Normalmente a gente sempre atribui ao externo tudo aquilo que nos acontece. E eu estou contando para vocês que, inclusive, no autoaquecimento, no aquecimento do nosso corpo, nós também fazemos essa regulação através do que? Desse isolamento térmico
que nós vamos então criando, tá? Na medida em que a gente coloca algo que apara, né? Essa troca térmica, tá? Então isso é algo interessante, né? Normalmente as pessoas não têm muita... não as pessoas, né? Até há um tempo atrás eu também não tinha essa consciência, e conforme a gente vai ampliando a consciência, a gente vai então se dando conta, né? De que muitas coisas que a gente faz sem saber que nós somos o agente daquela situação. Então eu tô falando de algo que tá aí acontecendo hoje. Aqui na nossa região tá fria, então nós usamos um agasalho, um isolamento térmico, e que vai nos aquecer de acordo com a nossa troca com o ambiente, e isso nos harmoniza, tá? Então, quando eu falo de harmonia, a harmonia ela envolve muitas coisas, veja só, e isso é interessante, né, gente? Porque é algo que normalmente a gente não se dá conta, tá? Outra coisa que nos desarmoniza, né, é a sede. Ah, que sede me desarmoniza? Como assim? Isso eu estou me referindo só, por enquanto, à questão física. A sede nos desarmoniza sim. O nosso corpo precisa da água, né, para que nós possamos ir regulando o nosso sistema interno. Quando a gente não toma água suficiente, o nosso corpo, o nosso organismo vai procurar extrair essa água dos alimentos que a gente está ingerindo. Se a gente não ingere água, por exemplo, de fato, e ele vai estar buscando, ele acaba se saturando, por exemplo, de açúcar ou de sódio. Porque os sucos, mesmo que sejam sucos de fruta, eles vêm saturados ou com açúcar e com sódio. Às vezes, mas eu tomo só suco de fruta. Ok, então você tem lá uma saturação do próprio açúcar que a fruta contém. Porém, o nosso organismo ele precisa de água, então a água ela é importante. E por quê? Quando a gente começa a desidratar, nós vamos ter algumas questões fisiológicas mesmo que vão sendo comprometidas, né? E o organismo, para se autorregular, ele vai o quê? Ele vai economizar a água que ele tem dentro dele, né? E isso vai ter uma desidratação natural e ele vai procurar economizar. Então, alguns centros vão ser prejudicados, alguns centros de funcionamento nossos vão sendo prejudicados. Então, gente, se vocês observarem, é muito comum na senilidade, por exemplo, as pessoas que tomam pouca água, elas começarem a ficar um pouco confusas, porque elas estão entrando num processo de desidratação e não dá para perceber. Então isso tudo faz parte do quê? Da conscientização para uma boa vida, né? Para uma boa qualidade de vida. E aí nós precisamos estar olhando para quem? Para nós e nos autorregulando. Isso é responsabilidade, pessoal. É muito importante, tá? Eu vou até procurar hoje mandar beijo, porque nas outras vezes eu nem consegui, eu estava sem conseguir observar quem é que estava falando diretamente comigo, tá? Então, a Fabiana, bom dia, querida. A Márcia Batista, bom dia. Um beijão para vocês. Um beijão para Grazanati Rosinha. Um bom dia, minha querida. Um bom dia para todos que estão aí junto conosco, então participando. E eu estou convidando hoje, fazendo um convite especial para nós podermos falar sobre harmonia, tá? Então eu estou falando um pouquinho sobre o corpo, porque o corpo é o nosso referencial mais forte, por assim dizer, tá? A partir do que nós sentimos no nosso corpo, nós vamos então observando o que está acontecendo com o nosso mental, com o nosso emocional, né? E até com o nosso espiritual, tá? Porque o corpo, ele acaba nos falando, né? O corpo fala. Inclusive existe livro, existe literatura que trata desse assunto, que o corpo fala, né? Então o corpo fala através do quê? De sintomas.
Então, eu falei agora há pouco o sintoma do frio que nos desarmoniza, porque a gente fica muito contraído. Eu falei que então a gente busca algum isolador térmico, né? Que vai fazer com que a gente monte, com que a gente consiga fazer então essa regulação da nossa temperatura com o isolamento térmico. Isso acontece, pessoal, também no deserto, que aí ao invés de estar muito frio, fica muito calor durante o dia. E se vocês forem observar os povos nômades dos desertos, né? Os mais conhecidos para nós como os tuaregues, eles normalmente andam com muitas roupas sobre o corpo para andar sob o sol escaldante e colocam também bastante tecido, né, sobre a cabeça para proteger o couro cabeludo. E aí as pessoas perguntam: nossa, mas eles não sentem muito calor? Deve ser tão desconfortável, né? Até o odor deve ficar bem desagradável. E eu digo para vocês, pessoal, pelo contrário, aquela roupa toda que eles estão por sobre o corpo deles faz com que eles consigam regular a temperatura, aonde a troca de temperatura entre o corpo e as roupas que eles estão utilizando, ela é um protetor térmico onde se mantém uma temperatura saudável para o corpo, né, principalmente para eles que estão mais adaptados lá, e evita a evaporação do suor de forma muito rápida, porque o suor ele vem aqui para lubrificar a nossa pele, para proteger a pele. E quando você está numa temperatura muito alta, por exemplo, uma sauna seca, né? Eu vou lembrar para vocês, se está dentro de uma sauna seca, quando você começa a transpirar muito, a sua pele vai ficando molhada, não é assim? Então, conforme a sua pele vai ficando molhada dentro de uma sauna, você naturalmente vai ter perda de líquido, né? Tanto que essa é uma das propostas da sauna. E aí, se você está num deserto e vai perdendo esse líquido, a sua tendência é de ter uma desidratação e uma insolação, né? Por isso que eles usam também aqueles turbantes bem fartos, bem grandes sobre a cabeça, que é para proteger então a cabeça dessa perda de água pelo suor. Ah, mas suar na cabeça, sim, a gente transpira muito pela cabeça, né? Então vai haver essa autorregulação. Então, gente, a harmonia, ela vai vir para nós através de muitas formas, né? A harmonia é também como a gente come. Pessoas que comem muito rápido, elas desarmonizam ou elas tornam a digestão delas um pouco mais difícil. Por quê? A nossa digestão começa na boca. Então, conforme a gente está mastigando os alimentos, a gente está colocando o que junto com ele? A nossa saliva. E a nossa saliva contém elementos que vão fazendo com que esse bolo alimentar, quando chega no estômago, já esteja preparado para que ele receba então todo o suco gástrico para digestão. Se a gente come muito depressa, a gente não tem essa preparação e isso vai fazendo com que a nossa digestão fique um pouco mais difícil e isso desarmoniza todo o nosso sistema digestivo. Então vejam, pessoal, quantos detalhezinhos fazem parte de um processo de harmonização. Eu estou falando, gente, de uma harmonia que está voltada, né, que está ligada à nossa questão física, e ela é importante, porque fisicamente a gente precisa estar bem para a gente poder também ter harmonia nos nossos pensamentos, não é assim, pessoal? Então, isso também é super importante. E eu tô aqui conversando com vocês, né? O pessoal tá me chamando para um bate-papo aqui, eu não tenho como agora, tá? Mas eu quero ir contando para vocês o que mais que a gente pode fazer para harmonizar a nossa vida, o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos.
Se você consegue ter um funcionamento físico adequado, então você vai ter condição de prestar atenção, por exemplo, nas tuas emoções. Então vamos chamar uma emoção legal, uma emoção interessante. Eu estou passando e eu cruzo com alguém interessante, aquilo dá um friozinho na minha barriga e eu penso, uau, né? Aquilo estimulou essa passagem, né? Esse encontro de auras, né? Ou seja, nós temos todo um campo energético que está aqui em torno de nós, você tem, eu tenho, tudo que existe tem um campo energético, e é justamente esse campo energético que quando um passa e o outro passa e tem esse toque suave de campo energético, ele mexe com a gente, né? Aquela coisa, nossa, passei por fulano, mexeu comigo, passei por ciclano, nossa, deu aquele frio na barriga, como que é isso, né? Então, vamos entender. Quando a gente tem esse encontro energético, nós temos então informações que os corpos captam. Por isso que os chakras, eles vão dar a primeira resposta de sensação. Então eu passei, uau, né? Senti, e aí imediatamente a minha mente passa a processar aquela sensação que veio através desse primeiro contato. Pode ser um uau, nossa, olha que interessante, né? Eu tô falando de sensações agradáveis. Tem também esses encontros de aura que tem sensações desagradáveis, né? Passa por uma situação, por algum local que você passa e fala, ai credo, que sensação ruim. Eu aposto que todos vocês que estão aí já vivenciaram isso. Eu aposto. E quem já vivenciou, manda um oi aqui pra gente saber aí, pra gente ir conversando, tá bom? Então, aí nós olhamos para as nossas emoções. Às vezes a gente tá muito eufórico, agitadíssimo, né? E às vezes a gente tá mais introvertido, mais guardadinho dentro de si, não é necessariamente aquela depressão. Quando eu falo depressivo, não é necessariamente aquela depressão patogênica, onde a gente tem que realmente entrar com outros fatores de harmonização, tá? Mas quando a gente está mais recolhido, mais entristecido, aconteceu alguma coisa, a gente então se desarmoniza, né? Porque o natural, a harmonização, ela precisa nos trazer o quê? Um bem-estar, uma sensação confortável. Às vezes você se recolhe e está harmônico dentro desse recolhimento, porque era aquele seu momento para você ficar com você mesmo. E aquilo te faz muito bem. Então isso também é harmonia. Existe harmonia em tudo, porque os sistemas, né, onde nós estamos inseridos, então eu volto a fazer uma referência, as questões sistêmicas, né, que eu trabalho, por exemplo, com constelação, ela tem um sistema e esse sistema ele busca se autorregularizar. Para quê? Para buscar um estado de harmonia, de funcionamento, um funcionamento harmônico. Então entendo, né, e a gente precisa desmistificar isso também, que nós vamos ter um estado harmônico agradável, mas também nós podemos ter um estado harmônico dentro de uma situação desagradável. Então isso é muito curioso, né, gente? Como é que pode, né? Mas vamos falar da harmonia agradável, né? Num estado agradável. Então, dentro de um estado agradável, nós vamos então olhando para a harmonização da nossa casa, por exemplo. Às vezes a nossa casa parece que fica desarmonizada, e fica mesmo. Sabe aqueles dias que a gente ficou muito agitado, ou aquele dia que a gente ficou de mau humor e saiu brigando? E briga mesmo, gente, isso é normal. O ser humano é assim. Quando a gente é estimulado, a gente fica nervoso, a gente briga, né? E aí nessas brigas nós vamos impregnando o nosso ambiente com o quê? Com energias desarmonizantes, tá? Desarmonizadoras. E quando nós estamos vivendo diariamente situações de desarmonização,
isso vai fazendo com que o nosso ambiente ele adoeça, tá? Então, o que nós podemos fazer para melhorar esse ambiente? Bem, primeiro observar como que está esse nosso local. Vamos voltar à questão, por exemplo, da casa. Que tipo de estímulo que você coloca lá dentro, né? Eu não estou dizendo para você deixar de assistir televisão, muito pelo contrário. Através da televisão, nós temos muitas informações interessantes e bacanas. Porém, se você fixar, né, o seu hábito de assistir, por exemplo, programas que falem sobre violência, programas que falem sobre muita doença, programas que trazem assim, estímulos, por exemplo, de terror, de medo, a tendência é que o seu ambiente da sua casa fique impregnado com essas energias, com esses programas, né, com essas estimulações, aonde leva o seu mental a criar um ambiente ou de medo, ou de hostilidade, ou até tanto quanto sádico, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tudo isso são processos inconscientes. Muito bem. Então, quando você vai assistir a sua televisão, procure assistir programas que lhe tragam boas informações, filmes que lhe tragam boas sensações, as músicas, né? Por exemplo, música, ela harmoniza os ambientes, tá? Então, se você coloca uma música, por exemplo, que é muito agitada, você vai fazer com que esse ambiente fique mais agitado. Se você coloca uma música mais tranquila, você vai ter então um ambiente de relaxamento. Então, o que você quer para aquele momento, você vai fazer a estimulação através da música. Por exemplo, as academias que têm aulas de aeróbica, ela não vai poder colocar numa aula de aeróbica uma música como essa que está de fundo, porque essa música que está aqui de fundo é uma música para meditação, para relaxamento, para introspecção. Se você quer um exercício aeróbico, por exemplo, você precisa estimular o quê? A agitação para poder externar aquele excesso de energia que estava no corpo da pessoa. Vocês estão entendendo, pessoal, o que é então a harmonização? A harmonização ela vai vir de acordo com aquilo que você quer para aquele momento. Se você vai dar uma festa, por exemplo, que tipo de festa que você quer dar? Eu quero fazer uma festa de aniversário, eu quero que todos fiquem agitados e alegres. Então, você vai colocar estímulos agitados e alegres. Você não vai colocar, por exemplo, cores pastéis, sóbrias. Você vai colocar cores estimulantes, né? Então, normalmente, quando a gente vai para uma balada, como que é uma balada? As cores são vibrantes, né? As músicas são altas e agitadas, para que você entre naquele estado de euforia, que é o ambiente harmônico para aquela determinada situação que é a balada, tá? Então, nós vamos pensar aqui agora, eu vou dar algumas sugestões para vocês aqui agora, de harmonização da sua casa para um estado de mais tranquilidade e relaxamento. Para aquele momento que você chega na sua casa, onde você está chegando cansado, por exemplo, do seu trabalho, no seu dia a dia, ou mesmo você quer estudar. Não dá para você estudar, por exemplo, num ambiente muito agitado, mas também não dá para você estudar num ambiente calmo demais, porque você vai ficar com sono. Então precisa ter essa regulação para você manter um estado de harmonia para aquele objetivo que você quer alcançar. Portanto, a harmonia tem a ver com os nossos objetivos. Portanto, a harmonia tem a ver com aquilo que se quer promover no ambiente onde nós vamos estar atuando, tá? Então, a harmonia, ela é condizente com aquilo que você quer criar, com aquilo que você quer vivenciar.
tá? Então eu tô aí mostrando para vocês que harmonia não é só aquele estado bonitinho, né, que a gente muitas vezes idealiza, né, que tem que ser dentro daquele modelo de musiquinha, nhenhenhê. Porém, esse é um estado importantíssimo para nós, porque é ele que vai nos preparar, por exemplo, para uma boa noite de sono. É aquele estado que a gente, quando desperta de manhã, precisa ir despertando aos poucos e não com um despertador ali fazendo um super barulho na orelha e a gente fica meio perdido, né? Putz, e agora? Aonde eu estou, né? Voltei pro corpo, eu não acordei, eu caí no meu corpo de novo e eu digo assim, e agora? Ai, que susto, tal, já levanto agitado, correndo, né? O ideal de manhã, para você ter um dia harmônico, um bom dia e um dia bem produtivo, é bacana que você, então, a hora que você acorda, você se espreguice, né? Respira. Ó, se você puder fazer isso agora, experimenta. Faz assim, ó, uma bela de uma espreguiçada, mas bem gostosa assim, alongando um pouco a sua musculatura. Depois vai soltando devagar. Quando você faz isso, você está buscando um centramento do seu corpo, ou seja, o espírito, o emocional, o mental, o físico, buscando um alinhamento, tá? Então, observe a natureza. O teu cachorrinho quando está dormindo, normalmente, quando ele acorda, ou quando você chama ele que ele acorda para vir para você, o que ele faz primeiro? Ele se espreguiça, né? Ou seja, ele faz todo um alongamento para sair andando. Quando ele ouve algum barulho lá fora, que ele já sai correndo, normalmente eles saem às vezes até mancando, né? Vocês já observaram isso? Os gatos fazem a mesma coisa. Ou seja, espreguiçar faz parte da natureza humana. Da natureza, não só humana, mas da natureza animal, tá? Então façam isso para vocês irem sentindo a diferença na vida de vocês em termos de harmonização. Eu vou dar aqui agora umas dicas para vocês como melhorar o ambiente onde você se encontra. Por exemplo, na minha casa tem muita briga, porque nós todos chegamos muito estressados, o que eu posso fazer para melhorar o ambiente da minha casa? Muito bem. Aqui sobre essa mesinha, eu tenho alguns objetos, né, e algumas coisas que podem fazer com que a sua casa seja beneficiada e possa entrar num outro ambiente de harmonização, tá? Por exemplo, o cristal, as pedras, né? Eu vou falar algum outro dia aqui com vocês a respeito de pedras, né? Sobre cristais, ó. Essa aqui é uma drusa de cristais, tá? Uma drusa bruta, ela não recebeu polimento e ela também não recebeu banho ácido para tirar nada. Então ela é uma drusa bruta vinda da natureza e a drusa de cristal ela é uma harmonizadora de ambiente e além dela harmonizar o ambiente, ela pode ser programada para fazer a captação e a potencialização da energia dentro dos ambientes. Veja só como isso é interessante, pessoal. Então, uma pedra, mas é só uma pedra. Não, uma pedra, ela tem inúmeras propriedades. Veja o silício, né? O silício, ele é um mineral, então ele saiu da terra, né? Vamos dizer assim, que seja uma pedrinha, né? E ele hoje sustenta aqui toda essa nossa tecnologia que a gente vem desenvolvendo, né? Os cientistas vêm desenvolvendo dentro da informática. Então, o cristal de quartzo, por exemplo, ele tem uma propriedade energética que é muito singular. Ele serve como um dinamizador mesmo de ambiente, ou seja, ele pode ser regulado, né? Pode ser programado
E eu coloco nesse cristal, por exemplo, a programação de que esse cristal ele deve captar energias harmoniosas, e ele deve transmutar as energias que não estão, ele carrega dentro dele as energias desarmônicas, e de vez em quando eu faço o quê? O descarrego dele, ou seja, eu limpo esse cristal. Como que eu limpo um cristal? Eu coloco ele na chuva, para ele pegar sol, para ele pegar o luar, por exemplo, né? Ou seja, as forças da natureza. Eu mergulho ele dentro da água, eu posso colocar a água com sal para poder limpar, e aí ele se reenergiza, ele está pronto de novo. Eu enxugo ele e trago ele para dentro do meu ambiente, e dentro desse ambiente eu faço uma programação. Peço a esse cristal que ele seja então um captador e emanador de energias, que ele emane energias positivas e ele absorva energias que não sejam harmônicas, tá? Para o meu ambiente. Você pode fazer isso na sua casa, você pode pegar um cristal e fazer isso na sua casa, tá? E de vez em quando você vai e lava esse cristal então com água e sal, coloca ele para receber as energias do sol, da lua, do tempo, né? Da chuva, tudo isso é muito harmônico para regular, porque ele vem da natureza, então ele se alimenta da natureza, obviamente, tá? Um outro recurso bacana que vocês podem utilizar e devem utilizar com frequência são as plantinhas, tá? As plantinhas, elas são muito sensíveis a ambientes. Então tem gente que fala, nossa, eu pus uma plantinha lá em casa, chegaram pessoas e quando elas foram embora as plantinhas estavam murchas ou elas morreram. O que acontece? Então a gente vai voltar àquela coisa das pessoas que são seca-pimenteira, né, de olho gordo, etc. Por que isso acontece? Acontece porque as plantinhas, elas têm essa propriedade, essa capacidade de absorverem as energias negativas as cargas negativas do local, e elas transmutam essas cargas negativas dentro delas, né? Então, um excesso de carga negativa, ela vira o tal do seca-pimenteira, né? Então, ao invés dessa energia ficar direcionada para uma pessoa necessariamente, na hora que essa pessoa mexe na plantinha ou tem contato com a planta, e não precisa tocar a planta, às vezes só esse contato, essa distância, que é essa distância do campo áurico que eu falei para vocês, que é um campo morfogenético, onde nós temos a questão a física quântica trata bastante, né? Dando os nomes quânticos. Então, esse contato da minha aura com a aura da planta é um contato quântico. Portanto, nessa transferência, nesse contato, a planta absorve esse excesso de carga negativa que nós naturalmente descarregamos. Nós emanamos para o ambiente o excesso tanto de energia positiva quanto de energias negativas. Portanto, nós mesmos detonamos as nossas plantas quando a gente tem essa necessidade de autorregulação. Então a gente vem desarmônico, ou brigou muito, ou trabalhou demais, está super desarmônico, a gente precisa descarregar esses excessos que nós estamos trazendo dentro de nós, e esses excessos, eles são considerados negativos, né? E a gente seca a plantinha. Não é que a gente secou ela, é que ela absorveu esse excesso de energia negativa e não deu conta, então ela realmente acaba às vezes morrendo, né? E eu diria que isso seria até um curto-circuito energético, vamos dizer, tá? Fazendo analogias, tá, gente? Eu não estou afirmando que é isso, estou fazendo analogias. É como se fosse, tá? Um outro regulador de ambiente que é muito bacana é o incenso. Ó, esses incensos, o incenso, ele tanto vem na forma de palitinhos,
como ele vem na forma de tabletes. O incenso ele pode vir solto para ser queimado. Então, incensos eles têm também a propriedade energética de transmutação de cargas energéticas, ou seja, nós acendemos o incenso, né? Muito bem. Eu acendo meu incenso, deixo pegar direitinho, né? Começar a queimar. Apago meu incenso. E essa fumacinha do incenso, ela vai exalar aromas, tá? Os aromas, eles tanto harmonizam quanto eles desarmonizam ambientes, não é assim? Ah, mas isso é coisa de religião? Não, gente. Isso é factual. Por exemplo, quem que já não passou ali em São Paulo, chegando pela Castelo Branco, encontra ali a estação de Traineiras, onde tem o Rio Tietê, que encontra com o Rio Pinheiros. Aquela região é uma região que tem um odor muito forte, não é, pessoal? O cheiro é muito forte, ou seja, para muitas pessoas aquele cheiro forte desarmoniza. Tem gente que sente vontade até de vomitar com os cheiros. Ela não é assim. E tem cheiros que nos atraem muito. Ontem, por exemplo, eu estive num local que eles estavam assando pães caseiros. E foi muito agradável, né? Um cheiro super gostoso. E é um cheiro que estimula o quê? O apetite. Então, incensos, de uma maneira geral, eles vão fazer o quê? A troca dessa estimulação energética. Se você coloca um incenso com um determinado aroma, ele vai estimular o ambiente ou ele vai também fazer com que esse ambiente com que esse ambiente relaxe, com que esse ambiente vá ficando mais tranquilo, tá? Então, por isso que as defumações são muito eficazes. E eu quero lembrar vocês que tem muita gente que tem preconceito a defumações, né? Defumação, gente, ela é utilizada desde há muito tempo. Se perde na história quanto tempo se utiliza a defumação. A defumação, ela tem um objetivo. O objetivo da defumação é limpar o ambiente das energias que estão desarmônicas com aquilo que você quer para aquele ambiente, tá? Então, por exemplo, eu já falei isso em um programa passado. Por exemplo, se você faz uma defumação com determinados elementos, esses elementos vão exalar um aroma que então vai retirar, vai afastar de alguma maneira ou vai realmente transmutar, tá? O ambiente daquele local. Então, tanto faz, gente, linhas religiosas, isso pouco importa. A defumação, ela é saudável, porque ela vai trazer essa transmutação de energias no ambiente. Então, por exemplo, esse incenso que eu coloquei aqui agora é um incenso de harmonização de ambiente, sim. Ele perfuma, ele deixa o ambiente mais acolhedor e mais agradável, tá? Então, vocês podem, de acordo com a necessidade de vocês, harmonizar o seu ambiente utilizando uma planta, um cristal, utilizando então aromas através de incenso. Você pode colocar, por exemplo, um copo de água nesse momento e trabalhar com a programação sobre essa água. E a programação sobre a água, ela tanto pode ser para absorver energias ruins, quanto para fluidificar essa água e depois você poder tomar. Existe um estudo, né, de um senhor, de um japonês, eu não me recordo o nome agora, me perdoem, mas ele fez o estudo das moléculas da água. Então, em algumas águas ele colocava
uma música harmonizadora e aquilo, depois ele observava a água, as moléculas e elas tinham formas bonitas. E quando ele colocava um estímulo desarmonizador, então essa água ficava com umas formas desreguladas, desarmônicas. Isso mostra que você pode então utilizar a água programando que essa água puxe para dentro dela esse excesso de energias negativas, tá? E depois você descarrega essa água, que ela vá, por exemplo, através da pia, do próprio vaso sanitário, ou joga lá na terra, porque a terra tem essa capacidade de transmutação de energia. Ou então você coloca aquela água e pede para que faz essa harmonização da água, pedindo que ela se torne uma água fluidificada, que ela se torne então algo que vai te fazer muito bem quando você beber, tá? Então isso tudo vocês vão ver que vocês vão conseguir um ambiente bem mais agradável. Olá, Glenda, Kelly, um beijão, querida. A Glenda diz assim: qual a melhor defumação para a casa da gente para limpeza? Muito bem, uma boa pergunta, Glenda. Então, querida, nós temos ervas, né? Então, quando a gente fala sobre ervas, por exemplo, nós vamos ter ervas quentes, mornas e frias, né? Tem livros muito bons que falam a respeito. Então, para uma boa limpeza da casa, para a harmonização da casa, eu posso sugerir a você que busque, por exemplo, em casas especializadas, alguns incensos que já estão prontos, né? Ou então você pode preparar na sua casa algumas ervas deixando secar. Então, ervas quentes, por exemplo, que você pode usar para limpeza. Vou te falar 3, tá? Mas você pode pesquisar outras além dessas. Você pode, por exemplo, pegar algumas folhas alguns galhos de arruda, que é uma erva quente. Você pode pegar guiné, que é uma erva quente. Você pode pegar casca de alho, que também... Ah, mas alho é erva? A casca de alho, ela serve justamente para isso, tá? Então você junta as 3, você pega um carvãozinho, que pode até ser aquele carvãozinho de narguilé, e esse carvãozinho bem aquecido, você vai jogando essas ervinhas e você vai percorrendo o ambiente que você quer limpar. E eu quero chamar atenção para um detalhe muito importante. Quando vocês forem fazer alguma defumação, abram as janelas, as portas, para que essas energias possam circular. Então, se você quer fazer limpeza, você precisa o quê? Abrir a porta ou a janela para que essas energias sejam transmutadas, sejam trocadas, circuladas, tá? Então, aí você faz essa defumação com esses 3 elementos que eu falei agora, né? Então, por exemplo, arruda, guiné e casca de alho. E depois disso você vem com um incenso floral, porque o floral ele vai trazer uma outra mensagem para o ambiente, Glenda. Ele vai te trazer uma mensagem de harmonização para esse ambiente e isso vai fazer muito bem, tá? Experimenta fazer aí, depois você me conta, tá bom? Eu tô sempre aqui de terça e de sexta nesse programa, tá? Das 11 ao meio-dia aqui na Rádio Cotia. Uma outra forma que vocês podem trazer harmonização, lembra que eu falei dos oráculos da outra vez? Vocês podem ter um oráculo que traga, por exemplo, uma mensagem boa. E aí você pode pegar todos os dias, você então mistura as lâminas do seu oráculo, né? E você pede, porque aí é o teu inconsciente que vai buscar essa mensagem, tá? Então você pede para o seu oráculo, qual é a mensagem para o dia de hoje? Então eu já misturei as lâminas, eu vou pegar uma lâmina e essa lâmina me diz assim: hoje a essência é do abridor de caminhos. Então eu vou pegar no meu oráculo, que normalmente vem com um livrinho, e vou ver qual é a mensagem do abridor de caminhos. E o
abridor de caminhos me diz que se você é um abridor de caminhos, você é um líder natural. Veio ao mundo com uma missão de ajudar a estabelecer a consciência da verdade interior e mostrá-la ao mundo através do seu exemplo. É uma grande responsabilidade, pois exige coragem e confiança. Prepare-se para os momentos de abundância, mas também de desapego para poder mudar. Não veja nada que está no seu caminho como um problema. Encare como desafios que abrem ainda mais o seu caminho para a sabedoria. Então, essa é uma mensagem que veio para mim, uma mensagem super agradável, né? Muito bom, agradável. E você pode puxar essas mensagens de várias maneiras. Por exemplo, você pode fazer esse seu oráculo na sua casa. Veja que bacana. Por exemplo, mas como eu posso fazer? Pegue alguns cartõezinhos, escreva. Nós temos muitas mensagens positivas, né? Vai escrevendo mensagens positivas nos cartõezinhos. Por exemplo, você é muito bom, hoje é dia de alegria, seu anjo está te mandando muitas energias benéficas. Enfim, você pode pegar, existem inúmeras formas de você buscar na internet mesmo, tem várias frases interessantes e você põe e escreve nos seus cartõezinhos e coloca eles dentro de uma caixinha, de um potinho, ou até mesmo você pode fazer na forma de lâminas. E aí, quando é de manhã, você vai lá e puxa uma mensagem para você e lê. E essa mensagem vai te trazer algo bom que você está precisando naquele dia para a consciência. É o seu inconsciente trazendo para o seu consciente algo muito bom para o seu dia a dia, tá bom? Então, meus queridos, nós estamos chegando já ao final do programa, passa tão rápido, né? Esse tema de harmonia é um tema que a gente vai voltar em outros momentos. Se vocês quiserem outras sugestões, manda aqui para mim um WhatsApp, tá? No 11 99 287 5875, 99 287 5875. Mas vocês também podem entrar em contato com a Rádio Cotia através do site radiocotia.com, através da live na página do Facebook, também como Rádio Cotia, tá? Vocês podem baixar o app da Rádio Cotia, que é um app bem leve, você serve para todos os tipos de Android, para que vocês possam estar nos acompanhando, tá? E nós estaremos sempre trazendo para vocês alguma coisa que possa contribuir para o seu dia a dia, trazendo convidados, quando nós não temos a oportunidade de estar trazendo convidados, trazendo essas informações, essas dicas para o seu dia a dia, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida e quiserem saber mais sobre os oráculos, também podem mandar perguntas. Quiserem saber mais sobre os assuntos sobre saúde que nós trouxemos também, mandem as suas perguntas. Lembrando a vocês que nós teremos o evento Vida em Movimento em setembro, em São Roque, na Brasital, nos dias 14, 15 e 16, tá? Programem-se e venham aqui estar conosco ao vivo e em cores. Eu quero agradecer hoje aqui a presença de todos vocês, estou mandando um beijão grande, amplo para todos. Me perdoem aqueles que eu não mandei beijo, porque não dá tempo, né, gente? Desculpem, tá? E eu quero, nesse momento, mandar um beijão pro Uri, que é um querido que está sempre aí na Rádio Cotia dando esse suporte maravilhoso. E lembrando a vocês que ele tem o programa dele, que é o Pop in Blue também, que é muito bacana. Assistam os programas da Rádio Cotia. Nossas lives estão todos os dias no ar, vocês sempre vão estar podendo aproveitar um pouquinho mais a respeito, tá? Um beijão para o Daniel, gratidão, Daniel, por esse espaço maravilhoso e pelos seus programas lindos. E que nós possamos estar sempre levando para todos vocês essas coisas, essas informações, tá bom? Então, um abração, tenham um lindo final de semana. Sejam prudentes ao dirigir e lembrando que a campanha para vacinação contra sarampo está iniciando nesse final de semana, tá bom?
Namastê a todos, queridos, e tenham um lindo, lindo, lindo final de semana. Gratidão.